Olá, como vão todos? Meu nome é Cíntia Zacariotto. Eu vou acompanhar vocês durante o curso de mediação extraprocessual, onde teremos informações mais voltadas especificamente aos problemas do consumo. Mas teremos também um panorama geral do que eu acredito que importe para o nosso aprendizado. Falaremos um pouco de comunicação não violenta, um pouco da teoria da comunicação, da moderna teoria do conflito, porque eu acredito que é o que irá interessar a todos enquanto formação global. O curso é específico, entretanto, procurei abordar e vou procurar durante o curso abordar assuntos relacionados aos temas que importam do ponto de vista da prática, do ponto de vista da interação de vocês com a questão da mediação de conflitos, ok? Muito obrigada, vamos iniciar. A nossa aula inicial, daremos ênfase à comunicação não violenta, abrindo o curso como já conversamos. O que seria a comunicação não violenta? Não sei se alguns de vocês já conhecem o tema, mas a comunicação, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitos comunicadores, do ponto de vista de muitos mediadores, é a mediação de conflitos. Portanto, não poderíamos deixar de falar da comunicação não violenta. Iremos abordar os fundamentos da comunicação não violenta, a importância, os 4 componentes, a violência ativa e violência passiva, as necessidades básicas de todos nós e a comunicação não violenta e mediação de conflitos. Esse trabalho de comunicação não violenta foi desenvolvido por Marshall Rosenberg a partir de uma vivência pessoal que ele teve na infância. A seguir daremos para vocês a indicação bibliográfica, o livro escrito por Marshall que abriu a comunicação não violenta para o mundo. O contexto histórico onde a cultura de paz, a comunicação não violenta, a mediação de conflitos se deu início foi a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito mais letal da humanidade, mais intenso, onde 70 milhões de mortes com o Holocausto, com a bomba atômica, enfim, com todos os acontecimentos daquele período ocasionaram. Agora vamos falar sobre cultura de paz. Quando a ONU nos traz o que foi pensado, refletido na resolução que trouxe essa reflexão sobre cultura de paz, que é um conjunto de valores, atitudes, comportamentos e modos de vida que rejeitam a violência e previnem os conflitos. Vejam, a cultura de paz pensa na prevenção antes de qualquer coisa. A cultura de paz não é um conserto, digamos, não é algo que se faça após as coisas já terem acontecido. Porém, com a mediação, a gente pode pensar em que essa maneira de reconfigurar um conflito pode ocorrer e vamos ver de que forma. Atacando as suas causas na questão da prevenção, ainda voltando para a prevenção, para resolver os problemas através do diálogo e negociação entre indivíduos, grupos e nações. Ou seja, no nascedouro do conflito, é muito importante que a gente já pense na cultura de paz, na pacificação daquela relação que pode se corromper, digamos. A partir dessa reflexão da ONU, vem a Unesco também, com mais uma definição do que seria cultura de paz para eles, né? Para esse lugar onde as pessoas refletem sobre essas questões do ser humano, essas questões da cidadania mundial, enfim. Então, veremos agora qual é a definição da Unesco para uma cultura de paz. Para a Unesco, uma cultura de paz requer aprendizado e uso de novas técnicas para o gerenciamento e resolução pacífica de conflitos. Vejam, nesse momento, a Unesco se encontra com a ONU, não só em referência à cultura de paz, mas qual seria a metodologia, quais as técnicas
que poderiam ser utilizadas para que a pacificação venha acontecer no gerenciamento de conflitos. Agora a gente pensa, será que isso é possível, né? Que a pacificação é possível? Será que trocarmos a ideologia de uma cultura de guerra por uma ideologia de cultura de paz seria possível? O nosso grande inspirador a respeito de cultura de paz é Gandhi. E Gandhi dizia, né, no seu enunciado primordial, que as pessoas que se tornassem amigas após um conflito, né, após gerenciarem seus conflitos, teriam conquistado a pacificação desde que não tivesse nenhum rancor entre eles. Aí a gente pensa, será que o ser humano conseguiria atingir o ser humano comum, que não seja Mahatma Gandhi, conseguiria de alguma forma se tornar amigos a partir de um conflito vivenciado? É uma questão muito difícil e muito difícil de ser elaborada por nós que pensamos de forma tão racional essa questão das guerras, a questão dos conflitos, né? Porém, Gandhi salientava que 2 tipos de violência se faziam presentes nas relações humanas: a violência física e a violência passiva. O que a gente pode entender por violência física? A gente já conhece, a violência física é aquela que envolve todo o contato físico que machuque o outro, né? Entre 2 pessoas, ou entre gangues, entre populações, que firam o outro, que machuquem o outro, digamos, né? Para ser bem raso nessa definição. Porém, o que mais importa para nós na questão da pacificação seria a violência passiva. A palavra pode ser violenta quando ela humilha, difama, desqualifica, ofende. Isso para nós é a violência passiva. Quando ela ironiza, quando ela ridiculariza alguém, quando ela ridiculariza um grupo, uma tradição, uma nacionalidade. Não é isso que a gente vê com relação à violência, que a gente diz, meu Deus, como o mundo está violento, né? Não se referindo somente à violência como algo, como uma violência física. Porém, a violência passiva pode ser muito mais intensa e muito menos visível do que a violência física. Mas por isso que a gente vai se concentrar nessa questão da palavra em relação à violência passiva, né? A recusa em se dirigir a palavra também pode ser considerada uma violência passiva, quando ela envergonha, quando ela intimida, né? Não vou conversar com você, você não me interessa, o que você fala não faz sentido para mim. A palavra pode ser muito violenta. Quando ela difama alguém, desqualifica, você é um lixo, ou você é a pior pessoa que eu já conheci na vida. Esse tipo de violência cala de tal forma e conduz muitas vezes à cultura da guerra, né? As pessoas podem se tornar muito agressivas a partir de uma violência passiva. Então a gente vai se ater a esse enunciado para seguir agora em frente. Marshall Rosenberg foi o precursor da comunicação não violenta. Ele é, digamos, o inventor da comunicação não violenta. E desde criança foi tocado por essa questão quando ele sofria bullying na escola. Os amigos o tratavam de uma forma que ele se sentia muito prejudicado, mas ele não conseguia reagir. Ele tinha uma avó muito interessante, que quando ele chegava da escola, ele comentava com ela. Eu estou praticamente contando uma historinha para vocês, porque no livro, que a gente está indicando, vocês vão se orientar melhor a respeito da teoria como um todo. E essa história é contada de uma forma exemplar, não da forma como eu estou contando agora. Mas, para exemplificar, essa avó era uma pessoa muito interessante, muito inteligente e que ele se pautava muito nas questões dela relativas à vida, com a forma com que ela lidava com a vida. E essa avó perguntava para ele, mas como é que você se sentiu quando você é abordado pelos seus amigos? Eu me sinto muito mal, eu fico muito triste.
Bom, e você nunca comentou isso com seus colegas? Nunca disse para eles que você fica muito triste? Você nunca procurou dizer, ou individualmente, porque é muito difícil a gente lidar com um grupo que está nos tratando mal. Porém, individualmente, para o seu melhor amigo ou para alguém que você considere e considere que é o mais fácil de se lidar, e começar por aí dizendo para ele como você se sente, dizendo para ele que se ele não poderia pensar em não fazer isso com você, em se colocar no seu lugar, como você tem lidado com tudo isso? E ele, de certa forma, pensou sobre isso e resolveu que iria usar esse tipo de atitude que a avó tinha indicado para ele quando ele voltasse para a escola. Vejam que interessante, né? Uma influência de uma avó na infância fez com que Marshall fosse a pessoa que depois teve inúmeras experiências, aprendeu diretamente nas fontes, foi aluno de Gandhi, inclusive, e ele passa a pensar sobre a comunicação não violenta como um divisor de águas na questão das guerras e da pacificação. E especialmente com relação às questões das relações humanas, crendo que, no particular, a gente desenvolve um tipo de tolerância, um tipo de paciência, um tipo de atitude que vai nos levar para a vida de uma forma mais pacífica e vai nos tornar multiplicadores de um tipo de conduta que nos fará enormemente felizes e fará com que os outros sejam felizes também. Então, vamos à indicação bibliográfica. Está aqui o livro do Marshall, que é uma indicação fundamental de leitura para todos que queiram se transformar em pacificadores, que queiram, claro que em larga escala, né, num momento oportuno da vida, um pacificador, mas que queiram se tornar mediadores ou conciliadores. Então, Marshall vai abordar as questões de julgamento e de necessidade, que é um exercício que ele propõe que façamos sempre que nos referimos a alguém. Por exemplo, nas questões de consumo, a gente pode pensar que se iremos julgar alguém, diremos, ele é um super endividado. O que estamos fazendo aqui? Um julgamento. Como se disséssemos, ele é feio, ele é bonito, ele anda torto, enfim, essas coisas que menosprezam muitas vezes as pessoas. Pensando em olhar para o outro e abordar a sua necessidade, o que diremos? Ele é uma pessoa que precisa de ajuda para organizar suas finanças. Vejam a diferença, né, entre julgamento e necessidade, que é o que Marshall nos propõe de forma brilhante na sua obra. Então vamos agora ver como fica no slide em questão a questão da transformação do julgamento em necessidade. Transformar meu julgamento, né, como endividado, me sinto julgado quando sou colocado nessa situação. Em necessidade, vai indicar para o outro que essa necessidade eu posso dividir. E vai indicar para mim também, né? Eu gostaria de ter mais compreensão e uma comunicação que flua entre nós. Você gostaria de falar sobre isso? É uma forma da gente entender e de fazer com que o outro entenda que você não é um super endividado porque você escolheu ser essa pessoa endividada. Você está nessa situação. Então não há por que colocar um rótulo em você. E essa comunicação é muito eficiente quando se trata de um conciliador ao trabalhar com as pessoas que estão sendo conciliadas, que estão sendo mediadas por esse conciliador. Parafrasear a forma de se dizer que a pessoa tem dívidas. A comunicação não violenta nos socorre nesse momento quando ela leva em consideração os sentimentos. Porque se eu digo, eu gostaria de ter mais compreensão e uma comunicação que flua entre nós, veja, ela está pedindo que seja levado em consideração o que ela sente, o que ela pensa, o que ela imagina que é uma necessidade intrínseca dela, né? Então, quando falamos dos sentimentos, quando podemos falar dos nossos sentimentos, vamos dar indicativos das nossas necessidades.
satisfeitas ou insatisfeitas. E então a comunicação não violenta vem nos socorrer nesse aspecto, né? Não tratar o outro com nenhum rótulo, nenhum julgamento, nenhuma colocação que o torne desqualificado em uma situação. Partindo para o próximo slide, que eu acho que é bem interessante mesmo que vocês foquem, quando nós focamos apenas nos sentimentos e nas necessidades das pessoas, sem julgá-las, temos mais chances de nos conectar, de manter uma comunicação eficiente. Não é assim? Pensem na vida, no que vocês trabalham na vida com relação aos seus próprios sentimentos. O que vocês fazem para mostrar para o outro o que estão sentindo? Nós fomos educados para sentir, para dizer quais são nossos sentimentos. Se a gente fizer uma abordagem a respeito da nossa infância, da nossa vida com a nossa família, nas escolas que frequentamos, né? Hoje as escolas, graças a Deus, estão mudando esse enfoque, né, com relação à educação. Porém, fomos educados para dizer o que sentimos ou fomos educados para dizer, com pessoas dizendo como deveríamos ser, o que deveríamos obedecer, que temos que ser dessa forma ou de outra, enfim. Não fomos jamais educados para dizer o que sentimos, né? Quando eu chegava em casa, por exemplo, né, ou qualquer um de nós, me tranco no quarto, sem falar com ninguém, ninguém me bate na porta e me dizia: o que você está sentindo? Por que você chegou desse jeito? Né? Não fomos educados dessa forma. Em geral é assim: nossa, que coisa esquisita, fulano chega em casa, entra, passa direto por todo mundo, entra no quarto, bate a porta. Enfim, jamais as pessoas se concentram nas nossas necessidades, né? Que são reveladas pelos sentimentos. Quando eu digo eu estou muito, muito triste, por isso que eu não quero que ninguém me aborreça, o que eu estou dizendo? Que a minha necessidade é não ser aborrecido. Por que eu preciso não ser aborrecido naquele momento? Porque eu estou me sentindo triste, quero chorar o meu choro sozinho. Veja como é diferente essa abordagem, né? Se a gente já vai com um julgamento, a gente vai dizer: fulano está tão esquisito, entrou, bateu a porta, fechou a porta do quarto, se trancou e nem falou com ninguém. Vejam como é diferente essa abordagem. E como soa diferente a gente falar de necessidade e de sentimento. O sentimento que diz como nos sentimos em relação ao que estamos observando, se magoados, se assustados, se alegres, se divertidos, se irritados, se frustrados, né? Vão apontar quais são as nossas necessidades. Por quê? A partir do momento que a gente diz o que está sentindo, a pessoa: mas por que você está se sentindo assim? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Vamos fazer com que falemos muito sobre isso. E é isso que as pessoas precisam, elas precisam ser ouvidas, elas precisam de uma escuta eficiente, né? Tem um quadro, um desenho ilustrativo, né, que vai dizer como é que a gente se aproxima das pessoas, né, e como nós recebemos as pessoas. Muitas vezes o julgamento, a avaliação de bom, de mal, de feio, de bonito, de certo, errado, de deve, não deve, é a primeira abordagem, né? Fomos assim educados. A segunda abordagem é a que esconde o que está por trás de tudo aquilo que foi dito, daquele julgamento, daquela avaliação, que são os sentimentos e que jamais são revelados. São revelados a não ser que tivéssemos essa sensibilidade ou tivéssemos preparados para isso. E a necessidade, veja, ela se esconde mais ainda, ela está por trás do sentimento. Então imaginem como é difícil chegarmos lá, né? Para entender a necessidade do outro e para poder transformar aquele conflito em uma questão bem resolvida e de forma eficiente, pacificando as relações. Então, na comunicação não violenta, que seria o nosso próximo slide, a gente parte de quatro questões assim bastante necessárias para que ela possa se dar, essa comunicação de forma não violenta. Primeiro, eu observo, né, na qualidade de mediador.
eu observo. Depois, eu vou perguntar como a pessoa está se sentindo com relação àquela situação observada, vivendo a situação observada. Em seguida, eu vou perguntar o que ela precisa, né? E vou propor a ela que ela faça para mim um pedido simples e realizável. Não adianta fazer um pedido que de forma alguma vamos conseguir realizar. E se fosse uma comunicação violenta, o que a gente teria de pano de fundo, né? Um juízo de valor, uma opinião, uma estratégia ao invés de uma necessidade. A pessoa não vai se manifestar falando de uma necessidade, vai bolar um jeito de ser, acho que eu vou falar dessa forma, porque assim vou ser atendida. Ela não vai ser sincera com você e ela vai fazer uma exigência ou uma ameaça. E se você não fizer do jeito que eu quero, tal coisa pode acontecer. Vejam a diferença entre essas duas questões, né, de comunicação violenta e de comunicação não violenta. Espero que tenha ficado claro para todos, porque vamos seguir e pensar que antes de concordar ou discordar da opinião do outro, que pode ser um consumidor, no caso a que esse curso se dirige, pense nos sentimentos e nas necessidades daquela pessoa. Nesse momento, construiremos nosso relacionamento de valor com o possível cliente, ok? Se você é uma pessoa que recebe bem os seus clientes, que conversa com eles a partir das dificuldades deles, se você está preparado para entender as necessidades, você vai conseguir formar com esta pessoa um juízo de valor mais eficiente. Vai entrar no mundo dos valores daquela pessoa e poder dar a ele o que ele realmente precisa. Atender os seus sentimentos de forma bastante eloquente, digamos. Para a CNV, o que são as necessidades? Eu imagino que todos pensem que necessidade, né, especialmente necessidade básica, digamos, seja alimento, moradia, agasalho, né, quando se está com frio, água, as necessidades que a gente basicamente pensa que um ser humano necessita. Porém, para a CNV, algo acontece de maior. Se consultarmos o livro do Marshall, vamos perceber uma série imensa de necessidades, um número imenso de necessidades que ele aponta no livro, das quais jamais pensamos. Eu selecionei algumas para que a gente reflita sobre elas e trouxe agora para vocês. Entre as básicas que o Marshall aponta em seu livro, eu vejo muito essas como questões assim que me tocam, né? Especialmente, e creio que toca todo ser humano. Além das necessidades que temos de abrigo, água, alimento, ar, descanso, exercício, proteção contra formas de vida ameaçadoras, como vírus, bactérias, insetos predadores, não é? Que essa questão assim, apareceu um vírus novo, então precisamos combatê-lo, vamos lavar as mãos sempre. Toda essa questão de febre amarela e aparece uma vacina nova, tudo isso é necessidade básica, ok. Estamos completamente de acordo, mas elas fazem parte do rol de necessidades que Marshall pensa como as necessidades para que a comunicação não violenta possa funcionar, necessidades atendidas. Uma delas, uma das principais na minha maneira de pensar, é a autonomia, né? Que a pessoa tenha autonomia para escolher seus próprios sonhos, realizar seus planos de vida, fazer um plano de vida e pensar como serei feliz, né? Se eu tiver autonomia para pensar sobre isso, eu vou chegar lá. Meus sonhos, meus objetivos, meus valores, a possibilidade de realizá-los me dá autonomia. Essa autonomia eu preciso. É uma necessidade básica. Não adianta eu ter alimento, eu ter uma moradia fixa, uma casa própria, digamos, e não ter autonomia para pensar sobre mim, sobre a minha vida, sobre meus planos de vida.
Vamos agora nos ater a uma questão de necessidade, que é a celebração. Eu penso que a celebração é tão importante quanto a autonomia. Celebrar a vida, celebrar o momento da morte, celebrar no sentido de poder chorar essa morte, passar por todos os rituais que envolvem situações de vida a que estamos acostumados, a que fortalecem, as situações de vida que fortalecem nossos valores e que gostaríamos sempre de poder celebrar um casamento, um divórcio, não importa, né? A celebração faz parte de uma necessidade básica. A pessoa que não tem essa possibilidade, ela fica deslocada da sociedade, ela não encontra o lugar dela na sociedade. Então, eu vejo que a celebração é fundamental também enquanto necessidade, que eu colocaria nesse rol como pertencente às necessidades básicas. Uma outra questão que pensamos como necessidade para trazer é a integridade. Podermos ser autênticos, podemos nos reconhecer como valorizados, né? Nos valorizarmos, a nossa criatividade ser reconhecida, ser enaltecida, né? A importância que temos na vida, né? Essa questão da integridade é fundamental também de reconhecimento para que nossas necessidades, é uma necessidade que precisa ser atendida. A interdependência requer que que possamos nos comunicar com o outro, que possamos ter uma relação de dependência, não de dependência, mas uma relação de interdependência, de ser aceito, de ter amor, de ter apoio, apreciação, calor humano e um rol de questões que envolvem a interdependência no bom sentido, né? Especialmente, como ele traz aqui para nós, a empatia. Está sendo tão usado esse termo, a empatia, né? Mas eu vou enfocá-lo, porque a empatia vai ser algo que, para ser um bom mediador, um bom conciliador, precisamos, se temos, né, a empatia, saber se colocar no lugar do outro, com realidade, com entendimento mesmo de quem é aquele outro e do que ele precisa, essa relação empática é completamente necessária para um mediador. O mediador que não tem empatia, que não reconhece o outro, ele não tem perfil para tanto. E, portanto, terá que desenvolver, né? Ser empático com outras pessoas, existe possibilidade de desenvolvermos. Muitas vezes não é um perfil que temos, né? Que exercitamos durante a vida. Então, a empatia pode ser desenvolvida sim. Uma outra questão que eu acredito que seja fundamental na interdependência é o respeito, né? O respeito é fundamental nas relações. Todas as vezes que eu falto com o respeito com alguém, eu também permito ser desrespeitado. Então, vejo que a empatia e o respeito são questões que são colocações, são conceitos que nós levaremos para o trabalho de mediador e que falaremos mais à frente. Vamos nos ater especialmente. Uma outra necessidade básica que eu resolvi elencar aqui para nós é o lazer. Todos têm necessidade de lazer, de diversão, de poder rir, né? Poder se comunicar simpaticamente, digamos, né? Com seu sorriso, sair para o cinema, fazer o que gosta, enfim, né? Mesmo que seja uma volta no quarteirão, um passeio no parque, não importa. O lazer pago, o lazer não pago, o lazer é absolutamente necessário enquanto necessidade. Ir a restaurantes, há pessoas que se divertem frequentando restaurantes quando elas podem ter esse tipo de lazer. Então, o lazer que a pessoa requer é necessário, é absolutamente necessário para o bem-estar. E a comunhão espiritual,
Nós já falamos das necessidades básicas e agora eu estou trazendo também a comunhão espiritual. Em que sentido seria essa comunhão espiritual? A gente está falando aqui de religião? Não, absolutamente. Comunhão espiritual com a beleza, comunhão espiritual com a simpatia, comunhão espiritual com a harmonia, com a inspiração. A espiritualidade, digamos, é absolutamente necessária para que tenhamos uma vida feliz, uma vida onde todas as nossas necessidades psicológicas, as nossas necessidades básicas estejam sendo atendidas, e inclusive a espiritualidade. Buscar um viés espiritual para que a gente possa viver com bastante harmonia e felicidade. E voltando aqui para os nossos slides, eu gostaria de que esse fosse focado, porque é um momento onde a gente pensa, onde a comunicação não violenta e a mediação se encontram. Por que a Cíntia está trazendo a comunicação não violenta com tanta ênfase? Porque, na minha modesta opinião, né, com toda a experiência que eu tenho tido e me orgulho muito dela durante os 12 anos que eu trabalho com mediação, que eu faço meu trabalho voluntário na mediação, que agrega quase 5.000 horas de trabalho, atendendo famílias, atendendo pessoas com questões de endividamento, atendendo outras questões cíveis de várias naturezas. Eu fui percebendo que a comunicação não violenta e a mediação são a mesma coisa. Como é que a gente pensa isso e como é que a gente prova isso? Eu faria um apanhado com vocês, pensando em alguns conceitos que me nortearam e que norteiam vários mediadores, não são só as pessoas que têm a experiência que eu tenho tido com mediação. Mas tem uma definição de uma autora que eu gosto muito, que se chama Mônica Galano. Ela é uma terapeuta familiar. E ela pensa que a mediação é uma forma de ver o mundo que está relacionada com a pacificação das relações. Vejam que interessante. Tem a ver com o que a ONU traz, tem a ver com o que a UNESCO traz em relação à cultura de paz e tem a ver com o que a comunicação não violenta prega. Então, essa definição, para mim, poderia também ser uma definição de comunicação não violenta. Veja, se a gente trocasse a mediação por comunicação não violenta, teríamos o mesmo resultado. A comunicação não violenta é uma forma de ver o mundo que está relacionada com a pacificação das relações. Isso foi uma conclusão que os estudos, a vida, a experiência foi me fazendo chegar. E se, também nessa definição de Mônica Galano, quando diz que é um processo em que um terceiro imparcial ajuda as partes a construírem um acordo que permita a solução do seu litígio, preferencialmente com a manutenção ou recuperação de laços perdidos, ela localiza a mediação a partir do trabalho de comunicação não violenta que esse mediador faz. Porque para ser esse terceiro imparcial, que auxilia as partes a construírem algo que fará bem para a solução do seu litígio, que irá trazer a solução do litígio, e pensando na recuperação de laços perdidos, sejam esses laços com relação aos vínculos afetivos, sejam laços de consumo, sejam laços de instituições bancárias com seus clientes, sejam laços de empresas que mantêm relações comerciais com as pessoas. Quando a gente interrompe a comunicação com essas instituições, desde a família, por exemplo, né, e todas as outras, a gente perde laços. E o mediador vai estar nesse lugar,
aonde ele, de forma imparcial, vai auxiliar as partes a recuperarem esses laços perdidos quando eles conseguem fazer com que o seu litígio seja abordado de uma forma pacífica. Então, vejo que é mais um contato da mediação com a comunicação não violenta nessa definição da Mônica, da doutora Mônica. E aí eu penso, a Cíntia está só falando em mediação, comunicação não violenta, e a conciliação, aonde está nesse contexto, né? Onde a conciliação vai se encontrar nesse contexto? O que eu venho pensando no decorrer desses anos, né, e já até confirmado pela literatura, é que a mediação contém a conciliação. A conciliação, como era vista em períodos anteriores, aquela conciliação seca, fria, onde o trabalho do conciliador também, especialmente no judiciário, um trabalho voluntário, aonde as pessoas chegavam e ele perguntava, tem acordo? E as pessoas diziam não, e aquilo não acontecia, né? Ah, não tem acordo, então vamos lavrar essa conciliação como infrutífera e vamos dar continuidade ao processo, ou vamos iniciar o processo. Essa conciliação caiu por terra, né? Felizmente, não temos mais esse tipo de conciliação, em virtude da influência que a mediação exerceu sobre a conciliação, contendo a forma com que o conciliador vai se comunicar com as pessoas. O conciliador bebe na influência da mediação, no norte que a mediação traz para todos nós, com referência ao contato, à comunicação. O conciliador poderá fazer este trabalho de forma muito inteligente, muito importante, mesmo que ele pense, não sou um mediador porque não estou fazendo um trabalho com família, não estou recuperando uma empresa familiar, não estou facilitando o diálogo entre as pessoas que compõem uma empresa familiar, então sou um conciliador porque eu estou tratando de relações de consumo. Não, é equivocado quem pensa dessa forma. Quem está tratando com relações condominiais, de consumo, não importa, que não sejam... que não tenham características de mediação porque os laços são tênues, está equivocado. Porque a partir daquele trabalho bem feito, tendo o conciliador as ferramentas da mediação, os aportes da mediação para fazer o seu trabalho, irá ter muito mais sucesso. A conciliação, eu acho que já até falei bastante aqui, temos uns slides que vai nos trazer o que eu pude falar, né, que o Instituto da Mediação e da Conciliação fazem parte do rol de métodos adequados de resolução de conflitos, à disposição na atualidade, não somente do judiciário, mas da iniciativa privada, onde podemos incluir as relações de consumo extraprocessuais. Esses dois institutos têm diferenças básicas, né, se eu fosse traduzir agora de uma forma teórica, que seria... A mediação é mais recomendada em situações de relações continuadas com vínculos de afeto, especialmente, né? Comunidades, escolas, famílias, empresas, e a conciliação nas relações pontuais, mas trazendo que consumo, prestação de serviços, mas trazendo que a formação ratificando que a formação do conciliador deve ser a mesma do mediador. Por isso, o nosso esforço em levar a mediação para todas as searas onde temos os métodos adequados de solução de conflitos. Exemplo de fala de conciliadores antigamente, já trouxe inclusive, tem acordo, né? Faz só perguntas fechadas esse tipo de conciliador. Ainda temos, né? O estado de São Paulo, especialmente, todos os estados têm assim inúmeros trabalhos de conciliação, especialmente dentro do judiciário, onde se faz essa pergunta quando se está à frente de um conciliador, quando partes em litígio estão à frente do conciliador. São conciliadores que não têm preparo ainda para os novos parâmetros, para os novos paradigmas onde estamos hoje inseridos, onde existe uma
necessidade enorme de que aquele trabalho se multiplique, que as pessoas sejam realmente pacificadas, porque senão elas voltarão para o judiciário para pedir uma solução e o judiciário não tem mais condições de absorver a demanda de conflitos que por lá aparecem. Temos no Brasil, acredito que uma população hoje de 220 mil, em torno de 220 milhões de habitantes, é isso? Se eu estiver enganada, vocês depois podem mandar um recadinho para mim, Cíntia, você está enganada. Porém, temos no judiciário hoje 120 milhões de processos. Então, não há judiciário que dê conta disso. Então, a mediação e a conciliação vieram para tirar do judiciário esse peso, abrandar, fazer um trabalho também de prevenção de conflitos, para que isso não se torne algo insustentável, né? Da forma como já vem sendo, né? Precisamos fazer do nosso judiciário um judiciário sustentável, né? A palavra sustentável também está tão em moda. Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça. E a conciliação que vocês irão utilizar vai se basear na metodologia da mediação para que seja eficiente. Jamais trabalhará com esse tipo de abordagem do tem acordo, né? Quando as partes vão responder não, porque elas estão em conflito, elas não querem conversar. Se nós estamos preparados para fazer com que isso aconteça, isso poderá acontecer, desde que tenhamos os aportes da mediação nos orientando, nos dando sustentação. Com essa devida formação em mediação, como iremos abordar aquelas pessoas, né? Após uma apresentação, dizer quem somos nós, o que estamos ali fazendo e apresentando essas partes que muitas vezes nem se conhecem, né? Estão em conflito, o conflito foi gerado institucionalmente, né? O que os trouxe aqui? Podemos falar sobre isso e faz perguntas abertas. Esse tipo de pergunta é uma pergunta aberta. Podemos falar sobre isso? O que os trouxe aqui? As pessoas vão estar prontas a fazer de suas narrativas, ao invés de responderem apenas não, né? E isso vai convidá-los a uma reflexão. Vamos falar agora sobre as vantagens da mediação. Procurando lembrar que todas as vezes que falamos em mediação, estamos nos referindo também à conciliação, visto que já explanamos em outro momento que a mediação contém a conciliação e o procedimento equivale, tanto de uma quanto de outra. A mediação de conflitos pensa que os conflitos são resolvidos pelas próprias pessoas envolvidas com a ajuda de um terceiro imparcial. Não é isso que tivemos a oportunidade de ver na definição de Mônica Galano? Pois então, o que faz a mediação em função desse terceiro imparcial estar presente? Quando falamos em imparcialidade, falamos de um princípio muito importante dentro da mediação e da conciliação. O mediador tem toda uma conduta para manter a confiabilidade, né? Para manter as partes confiando no seu trabalho e especialmente a imparcialidade. As pessoas que se sentem prontas para resolver seus próprios conflitos, empoderadas para resolverem seus próprios conflitos mediante esse terceiro imparcial que vai facilitando esse diálogo, terá como consequência um aumento da autoestima. Essa é uma grande vantagem, né? O fato a primeira vantagem, que as próprias pessoas resolvam seus próprios conflitos, levará à segunda vantagem, que é o aumento da autoestima. As pessoas conseguem se autovalorizar de uma forma muito mais eficiente, ou de uma forma eficiente, porque quando a valorização vem de outro, ok, é muito bom, mas eu preciso também ter a minha autoestima preservada, a minha capacidade de autoestima preservada. E eu ganho isso quando sou submetido como parte a uma mediação.
Uma outra vantagem muito importante da mediação é a facilitação da comunicação entre as partes. O mediador, em geral, é uma pessoa que sabe ler como a comunicação está se dando entre aquelas partes. Então, ele vai restabelecer, digamos, a comunicação onde ela já estava ineficiente, perturbada, digamos, e vai estabelecer, fazer com que ela volte a acontecer, com que ela aconteça em um lugar onde ela não estava acontecendo, ela era inexistente. Isso também é uma vantagem da mediação. Uma outra questão que a mediação traz para a gente é que ela vai ajudar a gerir os conflitos de forma que todos os interesses, desejos e necessidades, né? A gente já falou bastante de necessidades das partes, sejam considerados. Uma parte não precisa perder para a outra ganhar. Isso é assim, é um interesse prevalente nas relações, né? Prevalece esse interesse. Eu não gostaria de ganhar pensando eu, enquanto Cíntia, sabendo que um outro perdeu. Esse sentido para as questões vamos dar enquanto mediadores. E também não gostaria de perder enquanto o outro está ganhando. E é possível com a mediação, com o trabalho que a mediação faz, de que todas as pessoas se sintam ganhando e que ganhem de fato. Obviamente, não ganhem exatamente o que pensaram ganhar, mas que no momento em que estão se compondo, entendam que para ganhar o outro também precisa ganhar. Então, partimos de um ganha-ganha, não de um ganha-perde ou de um perde-perde, como em geral acontece nos processos já estabelecidos. Nas mediações e conciliações extraprocessuais, é muito mais eficaz patrocinar esse tipo de comportamento, esse tipo de ganha-ganha, porque as pessoas ainda não terão como uma ameaça uma decisão judicial que poderá vir da não composição deles, né? Então, a mediação extraprocessual vai facilitar demais a contemplação dos interesses, desejos e necessidades das pessoas. Sobre o estabelecimento de uma cultura de paz, temos que pensar que a participação de todos é fundamental para que ela seja profunda. Então, cabe aos mediadores e conciliadores organizarem-se e assumirem as suas parcelas de responsabilidade para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. O mediador e conciliador que não tiver como um objetivo amplo, digamos, né? Os nossos objetivos, enquanto estamos trabalhando pontualmente numa mediação ou numa conciliação, como o caso de vocês com relação às relações de consumo, se vocês estiverem norteados apenas para a solução daquela questão de forma pontual, não estabelecerão com as partes, especialmente a parte atendida e que está em situação de endividamento, vocês não terão a eficácia da confiabilidade e da situação de conforto para que a parte possa dizer para vocês o que elas de fato precisam, né? O que elas de fato esperam de você. Então, quando você está norteado por essa cultura da paz, por essa responsabilidade para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, a parte percebe. A parte é capaz de dizer, nossa, eu posso confiar nessa pessoa. Então, a minha orientação para isso é que vocês sempre pensem que o meu objetivo maior naquele momento não é só dar um conforto para a pessoa em relação à sua situação, né? A como ela se encontra naquela relação com as pessoas para quem ela tem
dívidas, né? Com quem ela tem dívidas, mas para que ela pense que você realmente vai levá-la para um lugar de conforto, para um lugar de acolhimento dos seus problemas, com relação àquela situação, evidentemente. E se para isso você precisa também estar pensando que a pacificação é o seu objetivo maior. Na comunicação não violenta e mediação, uma importante ferramenta que eu considero assim mais importante para a propagação de uma cultura de paz, a gente vai encontrar esse subsídio para que a pessoa atendida sinta que ela está sendo atendida por uma pessoa, por um mediador que está bem formado e bem situado diante do que ele quer com relação à cultura de paz. E conclui-se, né, que pela mudança das relações educacionais como um todo, e ainda estruturadas naquela questão do mandar e obedecer, a gente vai encontrar na mediação e na conciliação uma forma também democrática e dialógica, né? Uma forma muito mais democrática, onde as pessoas têm voz, onde elas podem falar dos seus sentimentos e das suas necessidades. E dessa forma, através dessa manifestação última, eu amarro essa questão toda da apresentação da comunicação não violenta e de como ela e a mediação se tocam e de como uma é a outra, né? Especialmente a mediação é a comunicação não violenta. Vamos dar continuidade agora à parte teórica dessa nossa aula, porque considero que a parte teórica é fundamental para embasar o mediador na sua prática. Caso tenhamos algumas dificuldades na nossa vida prática, iremos sempre recorrer à teoria. Então, eu quero deixar vocês assim completamente confortáveis com relação a alguns subsídios, não todos, obviamente, mas alguns subsídios que a mediação nos traz para embasar o trabalho de todos. Os 5 axiomas da comunicação, que falaremos agora, será dentro da teoria da comunicação e moderna teoria do conflito. Essas duas teorias embasam substancialmente a mediação e a conciliação. Porque se não entendermos o que é conflito do ponto de vista, que deve ser o conflito do ponto de vista do mediador e da pacificação, não seguiremos no nosso trabalho. Então, é muito necessário que a gente entenda o que é comunicação e que a gente entenda o que a comunicação auxilia, né, a facilidade de comunicação, os preceitos da teoria da comunicação, auxilia para nos embasar enquanto transformadores, auxiliares na transformação de conflitos, facilitadores da transformação de conflitos em que as partes se encontram. Vamos ver também a definição de transformação de conflitos, conflito visto do ponto de vista destrutivo e do ponto de vista construtivo, que é o que vai nos interessar. Falaremos um pouco de espirais do conflito e de elementos típicos de um processo construtivo. Eu falaria assim inicialmente, nós iremos falar muito sobre mudança de paradigma. Então eu falaria inicialmente com vocês a respeito do termo paradigma. Alguns que podem não conhecer, eu gostaria também de falar de uma certa forma o que seria um paradigma para todos nós, né? Penso que o paradigma está localizado, está situado, né? O termo paradigma foi descoberto pela ciência, foi utilizado inicialmente pela ciência, né, em todas as suas manifestações, e disse que que uma situação científica, quando passa de uma abordagem para outra, existe uma mudança de paradigma. Esse termo foi utilizado pela comunicação não violenta, foi utilizado pela mediação, e por conta do quanto ele é abrangente, né? Quando nós pensamos essas mudanças de costumes que vêm acontecendo
no nosso poder judiciário, que vem refletindo sobre comunicação, que vem refletindo sobre teoria, sobre os conflitos de uma forma não destrutiva, pensamos imediatamente no termo paradigma. Porque um paradigma, a mudança de paradigma, a transformação de um paradigma na nossa maneira de utilizar, vai falar sobre mudança de costumes, sobre mudança de uma abordagem anterior para uma abordagem nova. É nesse sentido que o termo vem sendo usado, nas questões relativas à mediação e à conciliação. Essa mudança de paradigma se dá justamente na teoria do conflito, quando víamos anteriormente os conflitos como algo destrutivo. Era uma palavra ameaçadora. Falar em conflito significava falar em discórdia, em mal-entendido, aí nunca mais vou olhar para você, você é uma pessoa horrorosa. Conflito sempre supunha algo destrutivo, que destruía as relações. Hoje, no paradigma visto de forma construtiva, nos costumes como vem sendo pensados hoje, o conflito é visto de uma forma positiva. O conflito é positivado, é algo que vai te levar a uma transformação. Essa foi a grande mudança de paradigma na qual nos norteamos. E vamos então agora passar para o próximo slide, que eu gostaria que tivesse um enfoque especial para vocês. Que ele tivesse que vocês ficassem bem focados nesse slide, porque ele vai nos trazer as diferenças entre um velho paradigma, por isso que eu trouxe o termo, e um novo paradigma quando nos referimos a conflito. Nos velhos paradigmas, no velho paradigma, como o conflito era visto anteriormente, e que hoje nem o próprio judiciário mais quer enxergar o conflito dessa forma, o conflito era visto como algo negativo, já falamos, com uma lógica conflitiva, competitiva, que falava de competição, o ganha-ganha, o ganha-perde, o perde-perde. A cultura do conflito visto como uma disputa, um litígio sempre. Então falava-se em conflito, vou bater na porta do judiciário para o judiciário resolver isso por mim, para que um juiz possa dar uma sentença que seja justa. Nem sempre a decisão de um juiz é justa, ele se baseia na lei, ele não se baseia na necessidade das pessoas, ele não conhece o histórico das pessoas. Cabe ao mediador, ao conciliador, entenderem esse histórico, conhecerem a história de cada um, entenderem suas narrativas, para que essas narrativas não se tornem conflitos, para que essas narrativas, olhar as narrativas de um ponto de vista de necessidade, E isso um juiz não tem capacidade de fazer, não é o papel do juiz. Não que não tenha capacidade, ele não tem este papel, ele não está nesse lugar de conciliador. Muitos juízes são conciliadores, mas na forma deles de fazerem conciliação, não na nossa forma de fazer a conciliação, de abordar a conciliação, onde prevalece a vontade das partes. É isso que o velho paradigma de um conflito não enxergava. Num processo judicial, por exemplo, as pessoas tinham horror de chegar no judiciário porque viam o judiciário como uma ameaça, que o operador do direito é uma pessoa bélica, uma pessoa que quer brigar pelo seu cliente, então por conta disso acirra cada vez mais o conflito. E depois, no velho paradigma, para resolver essa questão bélica, teríamos que ter uma decisão judicial. Mas o juiz nem sempre está apto a conhecer, ele conhece o que está escrito no processo. Ele parte de uma petição inicial que, em geral, não está preocupado com o que o outro está passando, está preocupado com o seu cliente. A defesa que o advogado faz é muito justa, é o papel do advogado fazer. Porém,
muitas vezes são acirradoras dos conflitos. Isso era o velho paradigma. Então, o conflito era visto de uma forma completamente negativa. Vamos ganhar essa vamos ganhar nessa guerra, quem vai ganhar somos nós, né? Cada advogado falava para o seu cliente. No novo paradigma, o conflito é visto de forma positiva, olha que diferença. E ele tem uma lógica pacificadora, ele não tem uma lógica competitiva, ele tem uma lógica colaborativa, porque está visando uma cultura de paz, uma coparticipação responsável. Não é? Ambos são responsáveis pela estrutura do conflito. O conflito só se dá quando as duas partes batalham por isso, eles querem o conflito, eles querem a briga, eles querem o confronto, né? E querem ganhar. Né? Então, a gente pensa que o novo paradigma vai nos trazer um ganha-ganha, não vai nos trazer aquele ganha-perde do velho paradigma, onde o juiz decidia quem ganhou e quem perdeu. Vai nos trazer um ganha-ganha porque ambos vão coparticipar para a construção daquela nova situação, para a construção da nova forma de viver, em função das conclusões tiradas daquela decisão conjunta. E é um espaço de conversa, né? Ver a questão do conflito o conflito vem de forma positiva no sentido de que ele pode dar abertura para um espaço de conversa. Não tem coação, não existe um juiz que vai julgar, que vai dar decisão de acordo com a lei, né? Com o que ele pensa a respeito daquilo que ele está vendo, só em função da lei, não em função das partes envolvidas. Por que elas chegaram naquele ponto? Nesse espaço de conversa é que a gente vai poder falar das nossas necessidades. Então, hoje a gente tem no novo paradigma uma advocacia mais colaborativa. Não temos um operador do direito bélico. É lógico que há casos e casos, porém, o que nós estamos pensando como construção de uma sociedade mais pacífica prevê uma advocacia mais colaborativa. E nesse novo paradigma, então, encontramos a mediação e conciliação que vem auxiliar a advocacia, que vem auxiliar o judiciário. Ok? Então, já que estamos falando de conflito, temos que falar de comunicação como um instrumento também de pacificação social. Na comunicação como instrumento de pacificação social, nós vamos ver, eu acho que é importante também que esse slide possa ir diretamente para vocês e ter assim uma visão bastante ampla dele. Porque na situação da comunicação como base para uma pacificação, um instrumento de pacificação social, a gente vai poder ver na comunicação enxergar a situação como algo. A comunicação eficiente vai nos mostrar o nascedouro do conflito. Nós não vamos pegar o conflito e analisá-lo do ponto onde ele está. Nós vamos embarcar na situação como é trazida pelas partes e chegar no nascedouro do conflito. A mediação nos dá essa oportunidade, as técnicas, as ferramentas, os princípios da mediação nos dão essa oportunidade de ir ao nascedouro do conflito. O problema é apresentado, o problema como está apresentado, nem sempre é a origem do problema. A origem do problema pode ser um sentimento de menos-valia, um sentimento de desqualificação, um sentimento que desnorteia as pessoas, né? Então, o problema, da forma que ele é apresentado, nem sempre é a origem dele. A comunicação também está relacionada aos aspectos técnicos da conciliação e da mediação. É intrínseco, né? Está intrínseco, não é algo que é separado. A conciliação e a mediação precisam da comunicação embasando suas técnicas. Nós veremos mais para frente as ferramentas da mediação, onde a gente vai poder perceber a comunicação intrinsecamente relacionada às suas técnicas. A melhor forma de conciliar e mediar se dá conhecendo o conteúdo do conflito,
Não adianta a gente pegar o conflito como ele se apresenta e dizer, isso é um conflito que envolve, digamos, uma relação de consumo de uma loja que forneceu para o seu cliente uma cama quebrada e entregou dessa forma. Levou, entregou na sua casa e a cama estava quebrada. Não, ela não vai só conciliar esse fato. Ela vai conciliar, ela vai falar, a mediação e a conciliação vão falar em como a coisa se deu. A pessoa do consumidor e a pessoa do fornecedor vão poder conversar sobre isso, porque isso se deu, como faremos para que isso possa ser realizado, organizado e chegarmos a uma conclusão a respeito de tudo que ocorreu da melhor forma. Uma outra questão que vai estar presente na comunicação como instrumento da pacificação social é a confidencialidade, né? Que é um pilar de sustentação da mediação. E isso vai dar segurança às partes e aos advogados. O mediador ele tem obrigação do sigilo. E ele, como norteador da mediação, como líder da mediação, ele vai dar essa segurança às partes e aos advogados, dizendo que tudo que será dito naquele encontro jamais será revelado em qualquer situação. O mediador não pode servir como testemunha, né? O mediador não pode, daquelas partes, não pode servir como testemunha em qualquer outro momento fora daquela mediação. Ele não é uma testemunha, ele é um facilitador ali e não poderá servir como testemunha num futuro processo, caso venha a ocorrer. E penso também que a confidencialidade não se confunde com o conhecimento do conflito. Eu só vou poder conhecer o conflito porque eu tenho um dever de sigilo, ok? Passamos para o próximo slide. O nexo de causalidade. O que está sendo pedido em relação, se tem relação de causalidade com o conflito, isso é uma pergunta que o mediador pode se fazer, e pode fazer no momento, para si mesmo, inclusive, no momento em que ele está atuando enquanto mediador. Né? Porque o que ele vai fazer com aquelas informações que são trazidas? Ele vai fazer um diagnóstico do problema, ele vai ver se o que está sendo trazido, inclusive com relação às necessidades, tem a ver com aquele conflito. Né? Muitas vezes a pessoa que ela está com inúmeros problemas na vida e começa a confundir coisas, questões relativas àquele conflito pontualmente, com as questões da vida. E cabe a nós, por que nós precisamos dar essa possibilidade da pessoa trazer suas narrativas? Ela pode, num momento, dizer: eu ando com a vida tão conturbada que eu não consigo pensar esse conflito de uma forma pontual. Eu gostaria que eu agradeço por estar podendo narrar o que ocorre comigo. Então, e cabe ao mediador separar essas questões, né? O que é relativo, o que ela está trazendo na sua narrativa, tem nexo de causalidade com o conflito, e o que não tem. Então, isso é uma abordagem que o mediador deve ter bem claro para si, para ele poder fazer apurar e fazer um diagnóstico do problema, fazer com que todos sintam confiança na capacidade do mediador de fazer a separação, né? Muitas vezes a pessoa, durante esse conflito, ela teve uma morte na família, ela está enlutada, ela está cheia de problemas, então ela precisa entender que o que ela traz é acolhido pelo mediador, é acolhido na situação, mas em que se encontram, porém não vai nortear as decisões com relação ao conflito, as decisões que ela tomará conjuntamente com a outra parte com relação ao conflito. Deixar muito claro, é uma questão da comunicação também, que não há culpados ou inocentes quando se trata de um conflito. Né? O conflito visto de forma positiva não
traz culpados ou inocentes, como o conflito quando ele é levado a um juiz e que vai dizer, olha, você é inocente e você é o culpado, você vai ganhar e você vai perder. Infelizmente, quem tem razão é um e quem não tem razão é o outro. Isso não ocorre na mediação. A gente tem que ter claro isso, que na comunicação, que com um preceito de comunicação, que jamais iremos dar ênfase a qualquer tipo de abordagem que envolva culpados e inocentes. Se a comunicação não for clara, fluida, o trabalho do conciliador e mediador está evado a não dar certo desde o começo. Então, várias características do mediador são necessárias. É necessário que o mediador tenha, que a gente vai falar sobre elas mais para frente, para que a comunicação dele com as partes seja fluida, que o trabalho seja eficiente. Comunicar-se é estabelecer um campo de atuação triangular. O mediador está ali como facilitador, triangular no sentido de que existe uma parte, outra parte, e que existe o mediador, que muitas vezes pode estar na figura de co-mediadores. Podem existir 2 mediadores, ou em outras situações podem existir uma equipe de mediadores. Mas isso não cabe ao nosso curso, não cabe no nosso curso abordar de forma mais ampla. Mas dizer para vocês que, de qualquer forma, mediadores, partes e partes formam um triângulo e essa comunicação tem que se dar nessa forma de atuação triangular. Todos precisam estar se comunicando bem. Então, temos a seguir um conceito de comunicação que eu creio que eu não preciso nem repetir para vocês, né? Mas pensar em que em toda comunicação existe uma pessoa que emite um enunciado, emite uma mensagem, uma informação, e que o outro, que é o receptor, ao receber aquela mensagem, ele vai fazer um recorte da realidade. Ele recria aquela mensagem, como ela foi trazida. Porque a escuta dele é diferente da forma com que o outro... Ele escuta de uma forma muitas vezes diferente da que foi emitida. E isso é um preceito que a gente tem que pensar. É um enunciado que a gente tem que pensar que é sempre dessa forma. Eu digo de uma forma e o outro escuta da forma que o contexto vai... Naquele momento de receber a mensagem, o contexto pode ser um contexto que não é tão positivo, pode ser um contexto onde as mensagens são conturbadas, a pessoa que recebe aquela mensagem muitas vezes pode estar num momento não propício. Então a gente precisa entender que a comunicação ela é uma forma de recriação de uma dada realidade. Ela é captada de uma forma que pode divergir, pode ser diferente. Vejamos hoje as questões nas redes sociais, né? Os WhatsApps da vida, onde as pessoas às vezes, ou por mensagem escrita, ou por mensagem falada, enviam um tipo de mensagem e o receptor entende de uma forma completamente diversa, que depois, para consertar aquilo, o que a gente precisa? Pegar no telefone, o telefone e ligar para a pessoa. Né? A gente precisa estabelecer uma comunicação que seja mais eficiente, mais promissora, mais positiva, para decodificar tudo aquilo que foi dito, né? E que muitas vezes pode ter ferido o outro. Então, temos que, na comunicação, pensar que a comunicação, para ser positiva, ela tem estruturas, né? E, ao falar de estruturas, a gente, assim, em princípio, vamos falar rapidamente, embora tenham muita importância, sobre os 5 axiomas da comunicação. São axiomas que regulam toda a questão da comunicação. E aí vocês me perguntariam, o que seriam axiomas? É um termo não usual, não é um termo que na prática a gente irá utilizar, porém é um termo que na teoria vocês vão encontrar bastante. E axioma seria o quê?
Então eu digo a vocês que axiomas são verdades que a gente não questiona. São verdades absolutas, né? Que servem para todos nós, no mundo todo, em tudo que envolve a comunicação. E aí falaremos um pouco, então, desses axiomas, não de forma aprofundada, porque o aprofundamento virá com os aperfeiçoamentos. Mas falaremos deles para que vocês tenham um norte a respeito de onde a comunicação se fundamenta, onde a comunicação, a teoria da comunicação se fundamenta. E esses 5 axiomas, essas 5 verdades, pautam toda a comunicação. Então, o que seriam os axiomas? São estruturas básicas que regulam todo o processo de comunicação, permitindo uma clara conceitualização desse processo. Tem uma indicação bibliográfica apontada no slide para vocês. Não sei, acredito até que esse slide possa ser exibido nesse momento para que vocês possam até já se reportarem a essa indicação para os seus estudos. E, na sequência, vamos falar sobre cada axioma. Vamos falar, então, do primeiro axioma. É impossível não se comunicar. Pensem. Pensem em toda forma de comunicação, até aquela que a gente imagina. Nossa, fulano não se comunica. Nossa, fulano passou por aqui e nem me cumprimentou. O que será que fulano estava querendo me dizer naquele momento? Que ele nem me cumprimentou. Algo ele estava comunicando, porque ele me viu, ele me reconheceu e nem me cumprimentou. Algo ele estava me comunicando. Vamos pensar sobre isso um pouquinho? Porque eu não vou ficar aqui teorizando axiomas, porque nos levariam a uma obrigatoriedade de aprofundamento para o qual a gente ainda não está preparado. Estamos nos preparando vagarosamente. Então, o que a gente pode pensar a respeito desse axioma especialmente é que todo comportamento, vamos fixar aqui, constitui uma mensagem, ou seja, um conjunto de modos de comportamento, ok? Toda expressão é uma forma de se comunicar. Vou grifar aqui também, achei interessante, né? Que um complemente o outro. Ou seja, se o meu filho entra em casa, passa reto, não fala comigo, entra no quarto e bate a porta, o que eu vou ler daquilo? Ah, ele nem se comunicou? Não. É impossível a não comunicação. Algo ele comunica naquele momento. Se é uma maneira de se conduzir, né? Um comportamento que ele repete cotidianamente, ok, é uma forma dele se comunicar. Não sei ainda o que ele quer comunicar, estou tentando descobrir. Então, ele está comunicando de qualquer forma alguma coisa. É isso, não existe não comunicação, ok? Vamos em frente. Eu gostaria que esse slide vocês se fixassem nele, né? Como uma retrospectiva desse primeiro axioma. O ser humano sempre envia uma mensagem quando está com outro ser humano, quando se depara com o outro ser humano, ok? Onde há uma necessidade de comunicação, ou há algum tipo de comunicação, ou sempre há a comunicação, não importa de que forma ela foi transmitida. A atividade ou inatividade, vejam que importante, né? A atividade da pessoa ou a inatividade, as palavras ou o silêncio influenciam os outros. Eu acho isso aqui de uma importância absurda, porque o outro vai se conduzir ou vai manifestar um comportamento influenciado pelo tipo de comportamento que você apresentou. Então, a comunicação, aí nesse momento, é algo que pode ser uma comunicação ineficiente ou uma comunicação eficiente, uma
uma comunicação com qualidade ou com qualidades não tão positivas, né? Então, vejam, tanto a atividade como a inatividade. Pensem numa situação de atividade e uma de inatividade que vocês tenham vivido na vida. Palavras ou silêncio que influenciaram os outros. Então, assim, nossa, fulano nem se comunicou comigo. Ele se manteve em silêncio. É um tipo de comunicação. É nesse sentido que eu quero bater bastante nesse axioma. Não adianta a gente se furtar de dizer, ué, mas eu nem falei nada, por que fulano se sentiu dessa forma? Isso não adianta. Porque, de alguma forma, o nosso silêncio fez com que o outro se sentisse, tá? Não importa se intencionais ou não. Pode não haver compreensão do significado da mensagem, mas sempre essa mensagem estará sendo dada. Ok? Vamos em frente. Segundo axioma, aonde a gente vai se ater com relação a ele? Vamos pensar no segundo axioma, como ele é bem longo e ele está aqui de uma forma bem longa para vocês. Eu vou pegar esse parágrafo. Eu gostaria que esse slide também ficasse na tela, para que a gente se atenha a esse aqui, ó. Sempre enviamos mensagens que contêm informações sobre a relação que existe entre os comunicantes. Ele vai explicar o enunciado do segundo axioma, que é: toda comunicação tem dois níveis, conteúdo e relação. Uma comunicação, se não houver para quem comunicar, não estará comunicando absolutamente nada. Então, a relação, é necessário que existam pessoas envolvidas naquela comunicação. E aquela comunicação terá que transmitir um conteúdo, certo? Então, sempre enviamos mensagens, por isso que eu vou me ater a esse. Sempre enviamos mensagens que contêm informações sobre a relação que existe entre os comunicantes. Aquilo que dizemos para alguém ganha diferentes sentidos dependendo da relação que temos com essa pessoa, ok? Exemplos, pedidos ou ordens só serão legitimados se a relação autoriza isso, não é verdade? Então, sempre há um tipo de relação envolvida e o conteúdo vai ser possível dependendo da relação que temos com aquela pessoa, ok? Vou passar adiante para o nosso terceiro axioma. Seria possível colocar na tela também para vocês o terceiro axioma. Por quê? Ele vem trazer, é bem importante, porque eu quero pontuar para vocês algumas coisas e gostaria de pontuar diretamente me reportando ao slide. Terceiro axioma: a natureza de uma relação depende da pontuação das sequências comunicacionais entre os comunicantes. Confuso, né? Mas a gente vai organizar isso para vocês. A pontuação é a visão, que é essa pontuação, de início e fim de uma interação. Ó, eu estou me comunicando com fulano, aquela comunicação teve um início, teve uma interação e teve o final daquela interação. Então, a natureza daquela relação vai ser identificada de acordo com a pontuação das sequências entre os comunicantes, né? Ela organiza o comportamento e, portanto, direciona como se dará a interação. A partir dali, a gente vai ver se é conflituosa ou não conflituosa, ok? Esse é um terceiro axioma, é uma terceira verdade. E vamos em frente nos axiomas. Eu gostaria de manter os slides em tela. Veja,
Vejam essa comunicação. Eu me retraio porque implicas comigo, ok? E ele responde, ele pensa, eu só implico contigo porque você se retrai. Aqui dá para a gente perceber que comunicação é essa, que vai se reportar a esse terceiro axioma, né? A pontuação das sequências comunicacionais. Essa é uma comunicação aonde não existe um entendimento, um sempre joga a culpa no outro. Então, eu me retraio porque implicas comigo, um não assume a responsabilidade, como o outro também não assume a responsabilidade. Eu me retraio porque implicas comigo, eu só implico contigo porque você se retrai. É disso que a gente está falando. Como é pontuada essa relação, essa comunicação, o início, a forma com que ela se dá e o final. Então, ela não sai. Vejam, é uma verdade. Aqui, a partir desse exemplo, a gente vai ver como essa comunicação está se dando, se é conflituosa ou se é uma comunicação que flui, dependendo da pontuação que ela mostra para nós. Quarto axioma vai falar sobre a comunicação verbal, né, o tipo de comunicação digital e a comunicação analógica. O que seria a comunicação digital? É a nossa comunicação verbal, né, a forma com que a gente se comunica através da fala. E a não verbal é a comunicação analógica ao que o axioma se refere. Então, os seres humanos se comunicam digital e analogicamente. Verbal é digital, não verbal é analógica. O que seria essa não verbal? A comunicação não vai se dar somente através da conversa, da fala. Ela vai ser indicada, o tipo de comunicação estabelecido, através dos movimentos corporais, da mímica, das inflexões de voz, sucessão, ritmo, entoação das palavras. É muito fácil dizer algo verbalmente, mas é muito difícil levar a uma mentira, por exemplo, ao campo analógico, né? Um gesto, uma expressão facial podem revelar mais do que 100 palavras. Eu acho muito boa esse tipo de comunicação feito aqui nessa última frase. Eu acho bem interessante. E é verdade, porque uma pessoa pode dizer, estou completamente confortável aqui e estar completamente rígida, né? Sentada de uma forma, estou confortável, esse sofá é muito acolhedor, e está se sentindo muito mal ali, vai revelar isso corporalmente para nós. Então, esse quarto axioma é muito interessante, né? O digital pode estar dizendo uma coisa e o analógico está dizendo outra, ou vice-versa. Ok? Vamos agora para o quinto axioma. O quinto axioma nos traz que todos os intercâmbios, ou seja, todas as relações comunicacionais, são simétricas ou complementares, segundo se baseiam na igualdade ou na diferença. Vejam, o que seria uma interação simétrica? Ela vai olhar a igualdade e a minimização de diferenças, ok? Mas isso significa que a igualdade ou minimização de diferenças podem acirrar ou não um conflito? Não sei, não fica claro, né? Não tem uma clareza. Todos os intercâmbios são uma coisa ou outra, segundo se baseiam na igualdade ou na diferença. Uns minimizam o conflito, outros acirram o conflito, mas ele não anda sozinho. O quinto axioma não anda sozinho. Por exemplo, vou me basear bastante para falar sobre esse axioma para vocês, nas relações de casais, por exemplo. Fulano nasceu para ciclano. É isso que acontece? Nem sempre, né? A interação simétrica, a igualdade entre eles, eles não têm diferenças, gostam das mesmas coisas, muitas vezes podem ser acirradores de conflitos, né? Então,
o que nos traz esse axioma é que temos que fazer uma reflexão acerca do comportamento do outro, para que eu não entre também numa interação complementar. Porque essa interação complementar, que é assimétrica, inicialmente ela não tem a mesma conotação de uma simétrica, onde as pessoas são muito parecidas, todas gostam de água, todas gostam de vinho, né? Não. Na assimétrica, um complementa o outro, né? Um é passivo e o outro é ativo. Essa interação complementar também pode sugerir um acirramento de conflito, mas pode sugerir um não acirramento de conflito. Por quê? Ela é tão assimétrica que a pessoa que é passiva se mantém passiva em qualquer situação. E a pessoa que não é, que é ativa, digamos, no caso, né, ela vai se manter ativa sempre. Então, muitas vezes a interação complementar que sugere uma maximização de diferenças pode não sugerir um acirramento de conflito, né? Então, a gente precisa pensar que nesse axioma a gente vai ver que o conflito, que a detenção de poder numa relação assimétrica, que está na mão de quem é o ativo naquela relação, muitas vezes faz com que o conflito não apareça. Porque aquele que é subordinado tem receio, está numa situação de passividade com relação ao outro. Então, a gente vai perceber mais conflitos nas interações simétricas, né, que inicialmente demonstram uma igualdade, uma minimização de diferenças, onde as pessoas batalham pelos mesmos objetivos, né? Até por conta de diferenças mínimas que elas têm. Então, a gente tem que pensar que todos os intercâmbios, né, todos os intercâmbios entre pessoas são simétricos ou complementares. Isso não tem saída, eles são sempre assim. Mas, segundo, se baseiam na igualdade ou na diferença. Ok? A gente fez uma reflexão mais aprofundada nesse axioma, porque a gente vai perceber isso quando estivermos praticando a mediação, né? Relações de poder, né? Onde pessoas que detêm o poder com outras que são subordinadas, o conflito parece que é mais ameno, né? Então, precisamos sempre, enquanto mediadores, estarmos atentos a esses tipos de comunicação. Ok? O que temos aqui na moderna teoria do conflito para iniciar essa conversa? O conflito, na moderna teoria do conflito, é visto como inerente à relação humana. Já até conversamos um pouco sobre isso anteriormente, quando falávamos da teoria da comunicação não violenta, da relação entre mediação e comunicação não violenta. Já falamos bastante. Que nesse momento da moderna teoria, a percepção do conflito é positiva, mas repito agora para que a gente possa formalizar essa conversa. O conflito é visto como um fenômeno natural das relações humanas, é um importante meio de conhecimento, amadurecimento e aproximação dos seres humanos, ou seja, o conflito não é mais visto daquela forma destruidora, é um aspecto funcional da sociedade, se tratando do desenvolvimento dessa sociedade. Porque conflitos nós temos o tempo todo. Temos, inclusive, os autoconflitos, digamos assim, né? Faço aqui uma licença poética para chamar de autoconflitos, que são os conflitos que nós geramos para nós mesmos. Muitas vezes, ao nos levantarmos da cama de manhã, não sabemos se primeiro tomamos café, saímos correndo, escovamos os dentes, não sabemos os dentes antes, não sabemos muitas vezes nem o que fazer primeiro, de tão atrasados que estamos, né? Ficamos... esses autoconflitos vão nos dizendo logo de cedo que enfrentaremos muitas coisas no decorrer do nosso dia.
E temos, às vezes, muitos conflitos já instaurados que temos que resolver, com relação à família, com relação à nossa vida social, enfim, é até impossível enumerar. Imaginem se nós olhássemos para todos esses pequenos conflitos, ou até grandes conflitos, que já tenhamos um envolvimento, se nós olhássemos para eles de uma forma destrutiva, né? Não sobreviveríamos, não sairíamos da cama. Então, o conflito, na moderna teoria, é visto como um sinalizador positivo de mudanças, né? Se eu acordo atabalhoada, eu percebo no meu atabalhoamento diário que eu preciso mudar, né? Então, é um sinalizador positivo de mudança, que eu preciso ficar mais calma, que eu preciso não ser tão ansiosa, enfim. Então, é disso que estamos falando, né? Dessa forma bem básica, assim, nada teorizada, mas é disso que estamos falando. O que a gente vai ver agora, eu quero deixar esse slide para vocês, na sequência, é que o conflito, visto sob o prisma negativo, né, como era anteriormente, visto como destrutivo, quando a gente pensava quando a gente olha para as guerras, para as brigas, para as agressões, para os insultos, para a violência, né, de forma ou passiva ou ativa, não importa, para as tristezas, para as mágoas, né, que esses conflitos nos provocam, quais seriam os desdobramentos que a gente tem com relação à nossa vida física, à nossa vida espiritual, como trouxemos há pouco, falando da espiritualidade, à nossa vida psicológica. Os desdobramentos, muitas vezes, são imediatos, né? Quando a gente transpira por conta de uma situação conflitiva que nos tira do eixo, a gente vai ter uma dispersão. Muitas vezes a gente não consegue se concentrar naquilo porque inúmeros problemas vêm e nos tiram do foco da solução daquele conflito, e aquilo nos destrói a possibilidade de concentração, e a gente não consegue ter um foco e resolver a respeito daquele conflito. Então eu vejo assim que fisicamente podemos ter também uma tensão muscular muito grande quando estamos numa situação de conflito. Nesses anos todos de mediação, eu percebo que as pessoas, quando chegam, eu atuo muito na mediação privada, mas bastante também na mediação judicial. E eu vejo que a forma com que as pessoas chegam, mesmo na mediação privada, quando eles sabem que é um encontro de mediação, eles não chegam tão relaxados assim. Chegam tensos, chegam dispersos, querem falar sobre outras coisas, não conseguem se concentrar. Alguns têm uma manifestação física bem evidente, chegam transpirando, bebem muita água, né? Então a gente tem que ter um ambiente confortável. Então a gente percebe que os desdobramentos de um conflito destrutivo são terríveis, né? Muitas vezes a pessoa chega para uma mediação achando que ela vai se deparar com alguém que vai julgá-la. Então ela chega inclusive transpirando e tal, né? A gente chega com muita atenção, né? Chega hostil, chega pessimista, né? Às vezes chega até insinuando um tipo de ofensa, chega com muita raiva. E esse era o prisma com que o conflito era visto antigamente. Então, sempre que aparecia a palavra conflito, estava ligada à palavra destrutivo. Então, é isso que a gente vai ver se transformando quando a gente consegue encarar o conflito de uma forma construtiva. Vejam os desdobramentos do conflito sobre o prisma construtivo. Ele traz
numa situação de paz, de solução, de aproximação, de pedidos, de entendimento, de alegria, de realização. Por que alegria? Porque ocorre, a pessoa fica muito alegre quando ela percebe que ali estamos construindo algo que vai poder trazer para a vida dela uma forma diferente, uma grande transformação muitas vezes, uma forma diferente de enxergar a vida a partir daquele conflito. Né? As guerras, muitas vezes, as guerras são até, dizem que necessárias para que possamos chegar à paz. Né? As reflexões na ONU, na Unesco, depois da Segunda Grande Guerra, foi que a gente precisa de paz. Guerra não é possível. Né? As guerras são mutilantes, as guerras são questões, são situações em que nada é possível se construir, só destruição. Então, para chegar à paz, muitas vezes precisamos da guerra. Porém, a gente quer ver aqui de uma outra maneira. Para atingir a paz, a gente precisa apenas trabalhar com a pacificação. Não é necessário chegar a um ponto de destrutividade para que a gente adquira a paz. Então, quando temos paz, quando partes chegam para uma situação de mediação, ela, quando percebe que ali será construído uma nova maneira de enxergar a vida, porque o conflito que ela traz é visto de forma positiva, né? Vai trazer solução, vai trazer aproximação entre as partes que estão conflituosas, as pessoas vão poder fazer pedidos, porque o mediador vai saber equalizar aquela conversa, facilitar aquele diálogo, vai trazer entendimento, as pessoas ficam em estado de alegria, porque elas se sentem realizadas. E os desdobramentos, né, as manifestações que vão aparecer no corpo, na vida psicológica, na vida espiritual, são de moderação ao invés de transpiração, são de atenção ao invés de concentração, ao invés de dispersão, são de desenvoltura ao invés da pessoa travada, a pessoa sem jogo de cintura, são de cordialidade, amabilidade ao invés de muita tensão, são de otimismo, de consciência verbal, a pessoa não vai ofender o outro, né, com formas inadequadas de manifestação verbal, e as pessoas vão estar mais racionais, elas vão poder conversar sobre aquele conflito sem se machucar. Né? Então vejam que diferenças absurdas, né? Que grande diferença há entre as duas formas de abordagem de conflito. Vamos falar agora sobre a conclusão que tiramos de todo esse trabalho, de toda essa conversa que tivemos até aqui. Os conflitos se dão em situações que pode haver interesses cooperativos ou competitivos, não é isso que concluímos? E onde uma variedade de resultados é possível. Nos competitivos, a perda mútua. Nos de ganho e perda para um ou para o outro, que sempre envolve um interesse competitivo. E nos cooperativos, o ganho mútuo, que se relaciona com o interesse colaborativo. Então, assim, competitividade ou cooperação e colaboratividade. E ainda temos como resultado a busca de soluções que se dá pelas próprias partes, uma resolução eficiente, porque parte das partes, né, vem deles, uma compreensão dos comportamentos, uma parte entende o comportamento do outro por conta de cada um poder fazer a sua narrativa, coisa que antes não, nos outros momentos anteriores à mediação não havia acontecido. Uma análise das intenções, né? Uma análise pelo mediador, que vai parafrasear, vai contar de uma outra forma, com outro olhar, um olhar positivo às histórias de cada um. Uma despolarização a partir do momento que não existe um culpado e um inocente,
né? Uma construção de regras e normas, diferentemente do que faz um juiz que se baseia em regras e normas, se baseia na lei. Naquele momento de mediação vai haver uma construção dessas normas. As próprias partes é que vão construir as regras da convivência a partir daquele momento. E um compartilhamento do poder decisório. O poder decisório não estará nas mãos de uma só pessoa, nas mãos de um juiz. Então, em se tratando da mediação extraprocessual, todos esses resultados são possíveis, eles ocorrem quando o trabalho é bem feito. Então, nenhum conflito se resolve na mesma sintonia em que foi gerado. Einstein trouxe essa reflexão para nós no sentido de dizer que na moderna teoria através da moderna teoria do conflito, o conflito visto antigamente, né, de uma forma visto como destrutivamente, hoje pode ser visto de uma forma construtiva e trazer todos esses resultados benéficos. Além disso, na questão relativa ao conflito, como era visto anteriormente, o conflito podia escalar, ele podia chegar a níveis impossíveis de se tolerar e impossíveis de se bloquear. As guerras são uma manifestação desse tipo de conflito que não tem um parâmetro para se encerrar, né? Há uma progressiva escalada em relações conflituosas resultantes de um círculo vicioso de ação e reação. Então, para chegar a um conflito, uma intensidade de conflito que a gente não consegue mais paralisar e que a gente denomina como espiral do conflito, o conflito é resultante de ação e reação. Eu reajo mal a uma ação de alguém, essa pessoa revida com uma reação mais importante ainda, ou depois eu revido com uma reação mais difícil ainda de ser controlada. Então, cada reação vai se tornar mais severa do que a ação que a precedeu e cria uma nova questão ou ponto de disputa. Vejam que interessante, o conflito visto de forma encarado de forma competitiva nos leva a esse tipo de escalada, né? Que são as espirais do conflito. Agora, se cada parte de um conflito tende a ver os seus próprios motivos e comportamentos como mais benevolentes e legítimos que do outro lado, é evidente que o conflito irá crescer numa espiral intensiva. Mas, se eu percebo que o conflito, o que o outro traz para essa situação é tão legítima quanto o que eu trago para essa situação que precisa de uma solução, se eu legitimo, se eu entendo, o conflito irá crescer numa espiral construtiva, não numa espiral destrutiva. E o que seria essa experiência de uma espiral construtiva, de uma espiral onde há cooperação? São relações que podem se tornar bastante positivas no decorrer da vida, no decorrer do que virá após esse trabalho de construção, de positivação de um conflito, né? De ver o conflito de forma positiva. E uma experiência de competição vai produzir espirais destrutivas. Eu acho que é bem importante agora que nós assistamos a um vídeo que vai ilustrar para a gente o que seria uma espiral de conflito.
O que pudemos ver nesse vídeo é que ele exemplifica exatamente o que acontece numa espiral, numa escalada de conflito, quando ele é visto de forma competitiva. As pessoas não colaboram, as pessoas não entendem a vida do outro, as pessoas convivem nos mesmos espaços, mas sem respeito, sem dignificar a presença alheia, né? A presença do seu vizinho, por exemplo, né? Como nos traz esse vídeo. E caso as coisas houvesse uma prevenção desse tipo de comportamento, talvez as coisas não se dessem dessa forma. E esse foi um exemplo que utilizamos. E agora nós vamos falar dos processos, o que contém os processos construtivos. Os processos construtivos vão conter, né, vão ter dentro do seu pensamento, da sua maneira de mostrar para nós o que é que importa quando falamos de processos construtivos. Nós vimos, né, através de toda essa conversa anterior, que, embora as partes cheguem para as mediações com interesses contrapostos, que nós temos ali interesses e que esses interesses, embora diversos, precisam ser respeitados, né? Ele vai estimular o conciliador, o mediador, o desenvolvimento de soluções criativas que compatibilizem esses interesses diversos, né? Um outro elemento que podemos perceber num processo construtivo é que um fala com o outro e não contra o outro. Nesse tipo de abordagem não haverá um culpado, não haverá atribuição de culpa. E é isso que um mediador fará com relação às pessoas envolvidas, às partes envolvidas. Nós estamos aqui para falar dos interesses e um falará com o outro e não contra o outro. Não atribuirá culpa. Eu estou assim repetindo bastante porque quero fixar essa reflexão. O outro elemento que faz parte de um processo construtivo é pensar que o que interessa para nós, enquanto mediadores, e o que vamos passar para as partes, que nós estamos ali dando primazia a uma integralidade do conflito. Não vamos falar somente da lide, daquele conflito de forma pontual. Isto aconteceu desta forma e dar uma importância muito grande para a lide em si, né? Para o conflito em si, para o motivo daquele conflito. Não. Mas nós vamos pensar a integralidade do conflito, o que construiu aquele conflito. E as partes ficarão sabedoras daquilo, no sentido de que terão uma escuta muito ativa para o que o outro está trazendo. Então, tenho mais uma reflexão para nós agora, que é uma frase que também me nutre bastante, que é: o acompanhado do saber é necessário saber fazer. O mediador que não tiver em mente todas as questões que estamos trazendo, todas as reflexões que estamos trazendo, não terá essa capacidade, né, de saber fazer. Então, assim, acompanhado de todo esse saber que estamos tentando transmitir teoricamente, precisamos saber fazer, né? E saber ser e saber conviver. Então, saber fazer, saber ser e saber conviver. Eu acho assim bastante importante essa frase para encerrar a nossa conversa a respeito dos processos construtivos.